ofensiva de bombardeios diurnos sobre a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial foi um esforço contínuo para destruir a sua capacidade militar, industrial e econômica. O preço pago pelo comando de bombardeiros da Royal Air Force foi grande. Mais de 55 mil aviadores morreram, mas o seu sacrifício ajudou a destruir o Terceiro Reich. Tudo sobre aviões de combate. Os bombardeiros da RAF em ação na Segunda Guerra Mundial. A ofensiva aliada com bombardeiros na Europa durante a Segunda Guerra Mundial foi realizada por duas forças de bombardeiros, a 8ª Força Aérea dos Estados Unidos e o Comando de Bombardeiros da Royal Air Force. Durante os anos 20, os defensores do bombardeiro, como o general norte-americano Billy Mitchell, previram que uma grande força de bombardeiros poderia sozinha ganhar uma guerra, mas as suas ideias e as dos seus companheiros visionários demoraram bastante para serem aceitas. Na Alemanha, por exemplo, o papel da Luftwaffe se limitava a dar apoio à Wehrmacht, com pouca ênfase na sua missão estratégica. Os britânicos, no entanto, estavam convencidos da eficácia do bombardeiro. Os primeiros ataques diurnos da Royal Air Force foram neutralizados e massacrados pela Luftwaffe, e estas perdas convenceram os britânicos a passar às operações noturnas. No final da guerra, o comando de bombardeiros havia crescido até se converter em uma poderosa força de destruição com o dobro do tamanho de sua aliada, a 8ª Força Aérea Norte-Americana. Alguns aspectos da ofensiva noturna continuaram gerando controvérsias. No fundo, a campanha de destruição de cidades não conseguiu desmoralizar o povo alemão e, na verdade, a produção de material bélico da Alemanha aumentou, apesar da destruição causada pelos bombardeios. A ofensiva conseguiu que os alemães desviassem importantes recursos para defender a sua pátria. A Royal Air Force havia insistido na utilização do bombardeiro e conhecia o seu potencial para vencer uma guerra. No entanto, quando a guerra foi declarada em setembro de 1939, uma grande parte da força de bombardeiros britânica era inadequada para atacar a Alemanha. O bombardeiro leve Bristol Blenheim realizou importantes ataques diurnos sem escolta, apesar de ter causado poucos danos devido à sua pequena carga em bombas. Muitos dos Blenheim foram abatidos pelos caças e pelo fogo antiaéreo dos alemães. A RAF entrou na guerra com 29 esquadrões de bombardeiros médios e pesados, mas que, na maioria das vezes, eram ineficazes. Não apenas estavam mal equipados para se orientarem e bombardear com precisão durante a noite, como também eram vulneráveis ao ataque dos caças inimigos de dia.
Hampton, apelidado de cabide voador, não tinha torreta de metralhadoras operada eletricamente. O Whitley era o mais lento dos três, mas tinha um grande raio de ação e levava mais de 3 toneladas em bombas. Durante os primeiros meses da guerra, a Whitley foi destinada à missão de lançar panfletos de propaganda sobre as cidades alemãs durante a noite. Sem dúvida, o melhor bombardeiro britânico no início da guerra foi o Vickers Wellington, de 5 lugares. O resistente Wellington podia suportar o fogo antiaéreo e retornar à base graças à sua construção de estrutura geodésica. Junto com os Blenheim, os Wellington realizaram o primeiro ataque britânico contra o território alemão em 4 de setembro de 1939. Durante os primeiros 4 meses de guerra, Wellington teve como missão atacar portos e objetivos navais alemães. Pensava-se que este bombardeiro poderia se defender sozinho dos caças inimigos, mas as perdas sofridas durante estes ataques sem escolta diurnos levaram a RAF a alterar sua estratégia e passar a atacar a Alemanha de noite. Até maio de 40, o governo britânico havia imposto restrições ao bombardeio das cidades alemãs, temendo pelas vítimas civis. Foi apenas quando a ofensiva alemã se voltou para o oeste em 10 de maio que se permitiu ao comando de bombardeiros atacar a Alemanha, ainda que os seus alvos se limitassem a objetivos militares. As restrições aos bombardeiros britânicos finalmente foram levantadas em meados de maio de 1940 e 99 Wellington, Whitley e Hampton iniciaram a ofensiva de bombardeios estratégicos do Comando de Bombardeiros com ataques a bases petrolíferas e metalúrgicas do Vale do Ruhr. No entanto, devido ao equipamento de navegação inadequado e à sua antiquada pontaria, menos de 30 bombardeiros identificaram e atacaram os objetivos. Okay, stand by. I'm going in a glide. Para subir o moral da população britânica, Berlim foi bombardeada na noite de 25 de agosto de 40. Porém, de uma força de 81, Wellington, Whitley e Hampton, apenas 29, um pouco mais de um terço do total, confirmam terem bombardeado a capital alemã. Apesar deste modesto começo, o Comando de Bombardeiros tinha consciência das limitações da sua aviação e de seu equipamento. Percebeu-se a necessidade urgente de sistemas eficientes de navegação noturna e bombardeio, além de aperfeiçoar as táticas operacionais. Os Hampton e os Whitley eram vulneráveis. Apenas os Wellington tinham a capacidade de bombardear a Alemanha com alguma eficiência e até a chegada de aviões mais modernos seriam a coluna vertebral do Comando de Bombardeiros.